Oi, pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui você já sabe, você fica muito bem informado. O episódio de hoje é o último da série especial sobre o Maio Musical de Indaiatuba 2025. E a minha convidada para fechar com chave de ouro é a secretária municipal de Cultura, Tânia Castanho. Tânia, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. E eu que agradeço, Patrícia. É um momento realmente, né, de finalização. Encerramos e daqui para frente, né, agora é fazer todo o apanhado, né, de todo esse mês que foi de muito movimento, né, cultural. A gente sabe, né, que o Maio Musical, Tânia, é uma maratona, a gente brinca até, né? É uma É, maratona de alto rendimento. exatamente. Tem que ser de alto rendimento. A equipe, a secretaria, né, todo mundo alto rendimento mesmo. E inclusive das secretarias que acompanham, né, porque é um trabalho feito em conjunto, né, pela prefeitura. Então, realmente, você tem razão, é alto rendimento. E como é essa maratona para você? Como é a rotina da realização do Maio para você? Haja café? Haja café, a gente brinca muito, haja água, haja disposição, tudo que envolve, né, Patrícia? É realmente um momento que nós trabalhamos muito tempo, na verdade, a gente sempre começa a preparar o maio, quando termina o maio, a gente já começa o preparo do maio do próximo ano, porque não é um show só. É uma maratona que envolve muitos músicos locais, envolve os parceiros, envolve artistas que nós precisamos entrar na agenda. Então, já existe, né, a abertura de agenda de muitos músicos que acontecem normalmente nos próximos meses, durante o ano. Então, é um trabalho intenso da prefeitura que a gente faz junto ao gabinete, já conversando direto até com o prefeito, com todo mundo, porque a gente precisa de uma grande organização para que dê tudo certo, como vem dando nos últimos anos, né? Então eu falo assim, também o apoio que a gente tem do governo, né? Tanto nesses últimos anos, tem nos ajudado a transformar esse evento num evento que já se tornou, falo que é um evento já da cidade de Indaiatuba, da população de Indaiatuba, e a gente fica muito feliz com isso. E é importante que as pessoas entendam, né, Tânia, que o Maio Musical, na verdade, ele é uma política pública, né, de fomento à cultura. E aí Exatamente, você, levando para a rua, você também facilita o acesso, né? Então, exatamente. como você avalia essa mudança, né, antes eram nas igrejas os eventos, era até no CIE também tem hoje, né, mas tem o Casarão também, mas assim, esse eventão aberto ao público, né, assim, ao ar livre, que muda nessa dinâmica aí, na estrutura do evento, quando você vai para a rua? Nesses últimos anos, Patrícia, a gente vem com a questão da democratização, assim como você citou, que é super importante, é uma política pública de democratização de acesso, de direito à cultura. E quando todos os nossos eventos são gratuitos, são abertos à população, e a gente utiliza principalmente os nossos solos públicos, né? Ou os nossos próprios públicos são os nossos prédios. Então você tem o piano, né? O CAE, o casarão, né? Que hoje tem o próprio bosque que a gente utiliza, o parque ecológico que é uma marca, né? Onde no governo anterior nós assim, escolhemos que o melhor local seria no meio do parque ecológico, num local que a gente pudesse fechar as alças, né, o acesso, para dar maior segurança para a população, e realmente o local escolhido foi lá, em questão de toda essa estrutura que a gente consegue compor no entorno. E essa política pública, ela vem ganhando adeptos, inclusive, com a participação de outros segmentos da nossa sociedade que hoje contemplam o Maio Musical e os eventos culturais. Então, isso é super importante, porque antes, não que não fosse, era importante também onde acontecia. Tudo tem um histórico, né, Patrícia? Eu acho que uma cidade, ela se desenvolve principalmente porque ela respeita a história. Então, a gente respeita aqueles que passaram, que vieram construindo e aqueles que nos deram oportunidade para que a gente ampliasse tudo isso. Então, hoje, a gente vem numa forma crescente, graças a Deus, a sucessão de bons governos que nos deram oportunidade de fazer isso. E a gente continua, né, com essa tratativa de cada vez mais aumentar o acesso,
Assim, não só como o Maio, mas como foi o próprio Carnaval. Ele não é executado num único local. Nós executamos em vários pontos da cidade exatamente para promover esse acesso. Agora, no Maio, em função de ser um grande palco, uma grande estrutura de segurança, de saúde, social, administrativa, por todas as questões de fiscalização de tudo que envolve, até das próprias pessoas que fazem o entorno da alimentação, tudo aquilo que é visto, é melhor que a gente fique num único local. Então, por isso que ele acontece lá. Só que a cada ano a gente vem tentando melhorar o próprio acesso. Hoje as pessoas já perceberam e muitas pessoas vêm a pé, vêm de Uber, vêm de ônibus. Por quê? Porque é uma tendência que a gente gostaria também que acontecesse, né? Que as pessoas pudessem fazer a locomoção delas até o evento por meios que às vezes não é pegar o carro sozinho e colocar. Por quê? Porque acaba lotando todo o entorno e a gente tem a questão também das tratativas do entorno que a gente, nos últimos tempos, nós também estamos com todas as secretarias envolvidas que fazem parte desse segmento, tratando esses assuntos para ter um menor impacto na região, né? Assim, em termos de, às vezes as pessoas se queixam um pouco, mas é o que eu falei, acabou, né? Passa muito rápido e acabou, né? E a gente colhe mais o resultado positivo e brincamos muito que cultura é saúde, né? Também é educação, faz parte do desenvolvimento da pessoa. Cultura não é só show, não é só entretenimento, é um dos pilares. Então é super importante nós dizemos que quando estamos todos no mesmo espaço, independente de gênero, classe econômica, nós estamos todos no mesmo espaço, usufruindo de uma mesma situação, isso quer dizer que nós estamos no caminho correto, né, de desenvolvimento humano. E para complementar a questão histórica, né, são 33 anos de Maio Musical, né? Exato. E em relação à democratização, também tem a questão dos gêneros musicais, né, que são diversificados, né? Exatamente. Então tem tudo isso, né? Exato. Além do público, tem o gênero musical. A nossa tendência é ampliando e dando oportunidade, até porque Indaiatuba é um grande berço cultural. Nós temos muitos artistas em Indaiatuba, inclusive pessoas que mudaram para cá. Nós temos muito a questão muito já forte da música, da dança, e estamos ampliando outros segmentos. Eu falo, a gente estava comentando um pouquinho antes da questão do quanto é importante quando você fala um choro, né? Eu lembro uma música, uma musicista de Indaiatuba que ela falava, mas ninguém escuta, ninguém quer saber, só tem pessoas de bastante idade. E hoje essa história já mudou, porque hoje as crianças fazem parte das rodas de choro, os jovens também, não só de choro, como de samba, na questão do MPB, colocando, mas como isso acontece? A partir do momento que você dá oportunidade para que ela aconteça. Como é que você não deixa uma música morrer? A partir do momento que você promove essa música para que ela seja escutada, que ela seja tocada, que ela seja estudada. Então, quando nós criamos o Núcleo Nabor no Casarão, ele além de dar essa tratativa, que é um grande núcleo musical inserido no segmento da música, das oficinas de cultura, ele vem com uma tratativa de promover também a nossa história, porque Nabor é um músico de importância, de grande importância, mas ele não pode ser. E aí hoje ele tem um núcleo onde a história dele está lá e onde lá ele promove, né? Esse é o núcleo Nabor que leva, né? Tem o nome do nosso grande músico, leva essa história para frente. E essa história que eu falo que é essa história vívida, o que é muito legal é porque essa história, ela está sendo construída, mas ela está sendo vivida pelas pessoas que estão lá, né, fazendo todo esse segmento. Então, é super importante esse trabalho para que a gente promova em todas as nossas instâncias históricas, culturais e nos segmentos do dia a dia a questão da democratização de acesso. E na questão do núcleo Nabor Pires Camargo, é um músico de Indaiatuba falecido, mas assim,
a preservação da memória, ela também acontece num espaço histórico e todo esse movimento também dá vida ao casarão, né? Exatamente. Isso é muito legal. Eu sempre falo que o museu ele tem que ser vivo, né? A gente brinca com história, normalmente com uma história, muitas das pessoas que faleceram, outras que ainda estão, porque a gente tem exposições de grandes, né, artistas plásticos que fazem o nosso trabalho, musicais, movimentos musicais intensos, mas exatamente isso que nós tínhamos como pretensão e que está acontecendo. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado. Nós fizemos a primeira galeria a céu aberto no bosque do Casarão, que foi feito por artistas, né, produtores, né, artistas nossos, né, que eram, a gente sempre brinca, falam, realmente o ouro, a prata, o bronze da casa, né? E que eles demonstraram que a arte era possível, que não precisa ser sempre aquela coisa com aquela estigma de grandes valores, que eu acho que isso é importante dizer, e muitas pessoas só percebem o material que é quando chegam perto e falam, meu Deus, né, foram usadas 75 mil tampas, em média, para produzir, né? Tampinhas PET de plásticas, né? E que é uma arte que é possível qualquer escola fazer, qualquer núcleo, né, assistencial fazer, isso é muito legal, não só de pintura, porque às vezes a pintura envolve o quê, né, Patrícia? Tintas muito caras, telas muito caras, e isso não, isso está disponível, né? É só juntar e produzir, então a gente quis dizer... E é sustentável, né? Exato, a arte está lá, daqui a um tempo, mais ou menos daqui a um ano, existe provavelmente uma troca, isso tem uma capa atrás que vai tirado com e vai para reciclagem, porque a hora que terminar, ele é um material plástico, né? E vem uma nova imagem, provavelmente daqui a um ano e pouco. Agora, em relação ao Maio Musical, eu imagino que quando, assim, está acontecendo, a sua equipe é enxuta, qualificada, mas está lá, então provavelmente já vai pontuando os ajustes que precisam ser feitos para a edição seguinte, né? Como que é esse trabalho, Tânia? O que vocês avaliaram nessa edição do Maio Musical? Patrícia, qualquer intercorrência que aconteça durante o nosso processo, a gente preza muito pela qualidade também do serviço que a gente presta para a população, que eu acho que isso é muito importante. Dizer que a gente não presta serviço para um público, assim, específico. Nosso trabalho é desenvolvido para a população. Então, ajustes têm que acontecer. E como assim, existe um envolvimento de diversas secretarias com o gabinete, os ajustes são necessários. Então, qualquer intercorrência durante o processo, nós já vamos anotando e nós já vamos modificando. Tanto que a gente recebeu bastante elogio pela estrutura do sistema que nós tínhamos interno, porque eu falo bastidores, que é super importante, né? Que assim, o show acontece, mas existe todo um segmento de bastidor para que o show finalmente aconteça. E todos os ajustes, intercorrências, demandas, sejam através de imprensa, tudo a gente vai coletando, porque existe a crítica que muitas vezes, às vezes é uma crítica que é tendenciar a dizer que a coisa não é, e não é, a gente... Para diminuir o evento, exato, né? diminuir o evento, vai dizer, olha, sempre uma comparação com a saúde, a gente fala, nós também somos saúde. Quantas pessoas não viram músicos que a vida inteira só assistiram na televisão ou escutaram no rádio, e você dá essa oportunidade na vida para que a pessoa assista. É uma alegria, né? É uma alegria enorme. Preço, e não é... porque... Não, Indaiatuba é uma cidade estruturada, uma cidade que trabalha bastante, que tem seus desafios, eu não tenho dúvida, eu tenho bastante conhecimento, porque acompanhei de perto esse desafio, né? Enquanto a função que eu tinha acumulada até o ano passado, mas a gente sabe que é uma cidade que pulsa, que trabalha para resolver os seus desafios. E não tem que deixar de investir numa área, porque tem que fazer, tem demandas na outra, até porque o né? nosso orçamento, ele é abaixo da linha, chega a 2%, é uma coisa de um orçamento municipal, é muito pouco. Tem que falar em ampliar o investimento, não em tirar o investimento. Exato, e a gente tem que ampliar, né? porque eu falo para vocês, e volto a repetir, a cultura não é só show e entretenimento. Nós temos praticamente 6 mil alunos já inseridos,
temos orquestras de subvenção, 3 orquestras que são orquestras, temos a Orquestrando, que é nossa, temos o Núcleo Nabor, temos toda a questão da dança, extremamente premiada também no município, continua, temos vários corpos, né, que são os corpos estáveis, inclusive Taiko, que já chegou ao corpo estável, a nossa dança em todos os segmentos com corpo estável, e com toda a demanda, inclusive do teatro também, agora com uma produção muito intensa nossa em relação a tudo isso. Temos o Natal, que é um grande desafio, que é produzido com a idealização da cultura em todos os seus segmentos. Então, Patrícia, a gente sempre fala o que é importante, é você ter um equilíbrio. Você ter um equilíbrio de atendimento e de oportunidade para os nossos artistas. Então, a gente tem que ter equilíbrio orçamentário, porque o artista também come, também paga conta. Não vive de vento. Ele não vive de vento, as pessoas não vivem desta forma, né? E então, é importante que a gente saiba que cada segmento tem o seu orçamento já aprovado, que a gente é uma cidade que trabalha não para 1, 2 anos, é uma cidade que trabalha para 10 anos à frente, sempre foi. Eu acho que o resultado de termos uma cidade como a nossa é desse trabalho dedicado dos governos em manter esse equilíbrio e sempre ter essa visão, e nós temos esses momentos. Então, trazer o Maio para a rua, como você falou, e esse investimento deu oportunidade não para que poucas pessoas acessassem, mas para que muitas pessoas acessassem. E isso é uma meta e faz parte dessa política, desse investimento e de todo esse segmento que a gente está conversando, né? De tudo isso. Tem alguma coisa que vocês já sabem que vai mudar para o ano que vem? Em termos de estrutura? O que acontece é que, como nós temos um trabalho muito intenso com orquestras, e as orquestras são grandes composições, né, Patrícia? Assim, às vezes existem quartetos, núcleos menores que fazem, por exemplo, eu tenho o Fernando que vai, né, o Felipe que para a rua, um exemplo, né, do que ele fez no CIAE e lotou. Ele é o Felipe Oliveira que teve aqui, exatamente, tocou né? violino. Mas o Felipe que se apresentou, era um evento que foi produzido no CIAE, com ingresso, e a gente ficou muito feliz porque tudo vendido, um grande sucesso, e que nacionalmente ele já está indo embora e já fez várias apresentações durante os shows. E isso, assim, nas cidades, isso é muito importante. Você sai produção local e eles começam exatamente com essa valorização e de serem reconhecidos em outros locais. Então, nós temos essa questão também que é muito importante no município. As nossas bandas têm uma conceituação já muito boa e já são valorizadas na região. Isso é muito importante e que a gente continue incentivando para que eles possam produzir cada vez mais, para que eles possam fazer essa dinâmica cíclica e para que eles possam realmente vender a arte deles com o valor que ela tem que ter, e parte muito da nossa política pública de investimento. Eu acho que isso é muito importante a gente citar. Esse apoio é fundamental. Existem verbas, não só municipais aprovadas, mas a gente tem verba, inclusive federal também, aprovada de um grande trabalho que a cultura tem que fazer através dos seus editais e que dá oportunidade para os nossos artistas dos mais diversos segmentos, desde foto, artes visuais, artes plásticas, música, dança, todos os segmentos que contemplam a música recebem um apoio após a participação em edital, né? Dizer também, Patrícia, assim, que é muito importante que a gente venha evoluindo. Você falou o que vocês vão projetando e nós já abrimos o credenciamento que já está aberto, que é o credenciamento das bandas, dos músicos locais, porque eles passam por uma comissão de avaliação e são habilitados. E a partir do momento que eles são habilitados do processo da cultura, quando vão surgindo os eventos, nós recorremos a esse credenciamento. Sim. E isso é muito bom, porque ele já está lá habilitado e a gente consegue fazer essa roda girar de uma forma bem legal. Às vezes a gente recebe críticas de pessoas que não se inscrevem e fica muito difícil você chegar, porque você teria que... a nossa missão é fazer a divulgação e fazer com que essas pessoas enviem os projetos, e não, que é mais legal, não precisa ser um projeto único.
ele pode apresentar vários projetos com vários segmentos. Então, tem banda que ela é banda show, ela já apresenta o segmento dela da estrutura de banda show, mas, de repente, ela tem um tributo, que não é uma banda show que faz um movimento com vários segmentos musicais. Ela faz um tributo a uma determinada. Nós temos já bandas em Indaiatuba com tributos, que já tem um segmento que eu posso até citar aqui, que eu gosto muito dos meninos, que é assim, e existem outras bandas que fazem tributo, mas o La Plata. Ele faz um tributo e ele vem com ao Charlie Brown, e ele, assim, é muito reconhecido, e nós ficamos muito felizes porque é uma banda de Indaiatuba, e a gente vai ajustando a proporção de pessoas que já traz, com movimentos que você possa colocar, e adequação do movimento, né, Patrícia? Isso é super importante. Nós temos vários eventos durante o ano, eu não vou colocar uma orquestra clássica se ela não tiver um segmento de uma batida para um São João, numa festa. É isso e aí as pessoas têm que entender que a gente vai fazendo a roda girar de acordo com os eventos e a proporção de atendimento. Muito importante também citar a questão que muitos músicos hoje tocam com orquestra. Às vezes a gente recebe essas críticas. Ai, mas por que uma orquestra com um músico? E existe muito a questão nacional dos músicos tocarem junto com a orquestra, porque a orquestra sempre foi vista como algo clássico, né? E hoje a gente não tem mais essa realidade, não é, elas têm o movimento do clássico, da raiz dela, da tradição dela, como é o nosso Corpo Estrave, que é a Orquestra de Viola de Indaiatuba, que já tem mais de 20 anos, e a gente sabe do segmento que ela tem, mas mesmo ela toca algumas coisas já com algumas batidas diferenciadas, mas que não perde a raiz, que eu acho isso muito importante, mas se aliam a novos movimentos e fazem eu falo, né, a promoção e a propulsão do evento quando eles se unem. Às vezes as pessoas não entendem muito e às vezes isso parte do próprio músico, ou às vezes isso parte da própria orquestra. Mas, Tânia, essa mistura que é feita, na verdade, é uma proposta até de algumas orquestras para popularizar a música clássica também. Exatamente, porque eles conseguem inserir, às vezes, músicas, né, no meio desta Muda proposta. Né? Então, assim, muito importante, já aconteceu com vários músicos, mas são momentos diferenciados. Isso não impede que ele volte, de repente, em outro momento no município com a banda dele, né? Como quem brincou comigo foi o próprio Diogo Nogueira, que falou, olha, muito legal, porque já era uma proposta de trocar com a orquestra. Ele falou assim, mas eu tenho a banda e hoje no município a gente já tem, para fortalecer especialmente também o circuito samba em Indaiatuba, que fortalece toda a questão do samba, e com a diferenciação do samba e do pagode no município, com essas questões diferenciadas, para atendimento desse segmento que é muito forte também. E para manter essa história viva, porque o samba, por si só, ele já é patrimônio, né? É patrimônio cultural, nacional. Nacional. Então, a criação do circuito samba em Indaiatuba é exatamente para uma rota, assim como a gente tem o rock extremamente estabelecido nas nossas rotas, assim como o Núcleo Labor vem agora com as questões, e assim, gradativamente a gente vai fortalecendo aos segmentos culturais, né? E com certeza o samba, o circuito entrou esse ano e vem aí no fortalecimento dos eventos, onde a gente tem uma conversa sempre boa de como a gente pode crescer, do que a gente precisa fazer para fortalecer. Ô, Tânia, dá para falar em maior público do Maio Musical 2025? Qual foi o maior público? Nós tivemos grandes públicos. Diogo Nogueira foi um grande com a CAF, né, a Natália Laranjeira esteve aqui com a gente também. Com a CAF, foi uma proposta diferenciada, mas foi um grande público. Edson e Hudson, grande público também, muito carinho aí pelo Edson, né, que fez essa proposta eu brinco com ele, falo, a sua terra é aqui, né? Então a gente brinca com ele dizendo, a sua casa hoje é em Indaiatuba. E um grande público também. E assim, a gente fala de grandes públicos, mas eu estou muito contente com a finalização do Maio. Eu acho que as pessoas aderiram aos grandes shows, aos pequenos shows,
valorizaram muito os artistas locais. Um agradecimento a todos os músicos, a todos os técnicos, a todas as empresas, porque nós tentamos, das mais diversificadas formas, atender aos pedidos. Alguns músicos, esse palco 2, ele é necessário, porque senão a gente restringe muito a apresentação, mas às vezes músicos que a gente gostaria que estivessem no palco principal, a gente não consegue por causa do famoso rider, que é quando a dinâmica não permite. Existe isso também, sabe, Patrícia? Existem algumas coisas, mas eu acho que Indaiatuba, ela vem se apropriando dos pequenos e dos grandes palcos, né? Que às vezes assim, a banda pode se sentir diminuída porque ficou no segundo palco. Isso não existe, então, assim. Mas é uma questão da estrutura mesmo que precisa no momento. ser às adequada, vezes, né? E foi o que você falou, o que vocês repensam para o próximo ano? A gente já tem alguns segmentos que a gente já repensa para o próximo ano, para deixar o músico mais feliz também, para deixar as bandas e os produtores mais felizes também, porque importa para a gente também que quanto melhor, que quanto melhor as pessoas se sintam, melhor será o show. A gente está muito feliz com tudo que aconteceu, mas pequenos ajustes a gente vai fazer sim. Né? E quando o evento acontece sem tumulto, o público colabora, é outro show, né, Tânia? É outro show, é outro show. A gente vem trabalhando aí a questão da limpeza do parque, que é uma questão que a gente vai trabalhar bastante também, que eu sempre falo, como é que a gente vai trabalhar melhor essa questão, porque o parque é nosso, né? É de todo mundo, eu sempre falo, todo mundo tem um pedacinho do parque dentro da nossa alma, dentro do coração. É um espaço, é o nosso pulmão. E eu brinco, é o maior espaço de democratização de acesso a tudo. As caminhadas, as provas esportivas, as questões de música, as questões, assim, de uma forma geral. O parque é o coração de todas as demonstrações da nossa. Então ele precisa ser preservado. Ele precisa ser valorizado, ele precisa ser amado acima de tudo. Então, a questão também que eu falei que um pequeno ajuste, que você falou, tem um pequeno ajuste, a CEMURB trabalha incansavelmente, secretário Guilherme, com a questão da limpeza, sempre dinâmico, pronto, é uma equipe que me ajuda muito com todas as dinâmicas durante o evento, pós-evento, com tudo. Mas a população, a gente precisa da nossa parcela também de contribuição. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante, a questão de tentar deixar cada vez melhor um parque mais prontinho para o próximo evento entre, né, um e outro, que eu acho isso muito importante, sabe, Patrícia? Fazer esse trabalho. E faz parte do desenvolvimento. Sim. As pessoas brincam muito quando uma pessoa fala assim, não tem cultura, né? Aí você fala, ela tem falta de show? Não, ela tem falta, às vezes as pessoas questionam com essa famosa frase, falta de cultura, que é muito comum as pessoas falarem, é falta do quê? É falta de ter um pontinho a mais no nosso desenvolvimento, na nossa conduta, no nosso, né, de atravessar na faixa, como a gente brinca, né, de recolher o lixo quando termina. Põe na sacolinha, tá cheio de... É só recolher, é só jogar fora. Não é um movimento, você tá lá, você tá brincando. Não é no chão, né? O parque não merece o chão, né, assim, sujo, depois dele ter proporcionado um espaço para nós, né? Então ele tem vida. Eu acho isso muito importante. E vida tem que ser respeitada, né? Em todos os sentidos. No trânsito, a gente vem trabalhando as questões de trânsito, as questões de respeitar as faixas próximos aos eventos, das pessoas atravessarem na faixa também, que é outra questão. E às vezes a gente acaba fechando a alça, e praticamente ela foi fechada todos os dias, para conter e para dar maior segurança para todo mundo, né? Então, reforçando o recadinho, né? Vai lá, curte o show, mas vai lá também, recolhe o seu lixo, coloca no lugar certinho, né? Uma destinação correta do lixo e deixa o parque continuar lindo. Exatamente, como ele é, né? Tânia, eu imagino que deve ter, assim, na lista já um top 10 de quem vem para o próximo musical, né? Você sabe falar, assim, por exemplo, olha, quais Patrícia, são os pedidos que estão lá no topo? As agendas deles ainda não, assim, né? A gente está há 1 ano do nosso evento, a gente começa com possibilidades. Mas uma questão que tem que ser muito é que nós recebemos solicitações da população como um todo. E nós temos que ter equilíbrio. Você precisa ter um orçamento para atender esse equilíbrio. Você não pode ser desproporcional porque não é um show só.
E porque você tem uma demanda grande dos artistas locais para atender. Então, eu nunca consigo sempre falar, olha, um furo, olha, já fechei, porque primeiro, não tem. Segundo, que você é uma pessoa que me acompanha há muito tempo, você sabe que a gente só pode falar depois de contrato assinado. Porque você tem que ter a certeza que tudo deu certinho e que o seu valor foi o correto e está tudo fechado. E a gente tem vários pedidos. Alguns são inviáveis. Por quê? Porque você não pode, num único show, gastar o seu orçamento e comprometer o orçamento inteiro e falar, olha, eu fiz o show. Mas não seria o ideal, até porque às vezes não agrada. E foi aquilo que você citou no início, quando nós começamos a conversar. São várias demandas musicais, vários gêneros musicais que a gente promove. Então, isso seria muito arriscado você falar. Pedidos nós temos de monte, possibilidades. Mas tem um assim que fica ali, ó, não sai da lista. Eu sei que Capital Inicial é um pedido que sempre tem. As pessoas pedem. Eu vou colocar, vou incluir Lulu Santos. Mas são pedidos que. Exato, são pedidos que vêm. Marisa Monte. São pedidos que chegam e a gente tenta atender, tanto que. Quantas pessoas que tocaram na rua que nunca tinham tocado aqui em Indaiatuba, que nunca vieram para cá e falaram, meu Deus, a gente não tinha ideia, porque a gente sempre pensa, vai tocar numa cidade interior, né? Assim, às vezes tem uma visão. Internacionais, por exemplo. Quando chega e vê e fala, meu Deus, que parque lindo, né? Que cidade que acolhe. E a gente tem muito a agradecer à população. Porque a população é que faz o Maio Musical. Ela que acolhe o show, ela que aplaude, ela que vem, que prestigia. Faz, assim, e quando você faz isso, o que é importante dizer, são todas as idades que a gente tenta atender, né? Às vezes, a gente tem pedidos para grupos musicais, mas que pelo valor são inviáveis. E a gente tenta trazer aquilo que é possível, que a gente consegue dentro. E eu já fico muito atrás também de circuitos internacionais, porque às vezes a gente consegue, né? Colocar isso por um preço no meio, que ele já está no meio do circuito. Exato, como foi a Ive. Então a gente consegue colocar, porque ele já está no circuito e ele entra no nosso circuito. Isso é super importante para que a gente consiga trazer essa diversidade e é o que a gente fala, mandar nossas bandas de fora, trazer pessoas de fora para cá, que eu acho que esse é o grande barato aí da cultura, né? É trazer essa promoção, né? Ô, Tânia, qual é o seu gênero musical preferido, sua banda preferida? Ó, a pergunta que não quer falar, quer calar. Eu, na verdade, hoje, Patrícia, depois de tudo que eu passei, eu aprendi a gostar de muita coisa. Porque você aprende. Né? Eu sempre falo que eu brinco muito que o Gaspar sempre, né? Sempre fala, né? O Gaspar sempre fala, você, para morrer, tem que aprender a morrer, né? Porque você está aprendendo, ela está morrendo, mas você vai ter que aprender porque vai ser um ato seu, né? A gente brinca. Mas, assim, eu aprendi a gostar. Se você falasse hoje para você, você tem? Não, hoje eu escuto de tudo. Mas não tem uma bandinha, eu sou fã. Assim, não, eu gosto. Você é fã? Não, eu sou assim, eu cresci, né? Eu sou fã do rock, né? Assim, eu gosto muito de rock. Gosto muito de rock, mas eu gosto muito do rock nacional também. Eu sou muito ao rock nacional. Mas eu brinco, todo mundo fala, Tânia Roqueira, por isso. Não, o rock já tem uma trajetória de festival de rock de 22 anos em Indaiatuba. Barão Vermelho. Assim, eu acho que grandes bandas, assim, eu fui Renato Russo, para mim, foi assim, fez parte da minha vida, da minha história, né? Então, eu falo assim, eu aprendi, assim, Capital, Renato Russo, Barão, todos, Cazuza, né? O próprio Cazuza, que era o Barão, pessoas que marcaram a minha vida, né? E, assim, de escutar, de ver esse som. Então, assim, super importante você gostar, mas hoje eu consigo apreciar vários segmentos com o mesmo entusiasmo do que eu gostava. Então, o meu filho que brinca, fala, nossa, e eu hoje olho para meus filhos escutam algumas músicas e falo, mas quem que é esse? E algumas letras, às vezes, até deixam a gente, mas que faz parte dessa permanente revolução dos jovens, que a gente já foi também jovem, né? Somos tão jovens, e assim, eu brinco, falo a minha música de cabeceira, somos tão jovens porque a gente vai envelhecendo, mas a música nos torna jovens durante a vida inteira, porque você sempre recorre
e você sempre tem aquela saudade, aquela memória afetiva boa que fez parte da sua vida, porque a música trata de vários, por isso que a música ela é emocionante. Então eu brinco com todo mundo que eu falo, nossa, eu trabalho com a melhor área, né? Porque as pessoas, quando elas estão, ela pode ser uma esportista, mas ela gosta de música, né? Às vezes um músico não gosta de esporte, mas um esportista gosta. Ela é um conceito atemporal. Eu brinco muito porque quando a orquestra fez o tributo a Pink Floyd, eu vi 3 gerações na minha frente. Você via o pai, que estava com o pai, com o filho, então estava com o avô, e tios que vieram juntos, e famílias que vieram juntas, onde hoje a criança, o jovem, o pai, o avô, todos é atemporal. Existem, né, que são atemporais. Então, quando você vê o Pink Floyd, The Wall, não é verdade? Assim, onde toca, Led Zeppelin, onde toca, assim, as pessoas falam, nossa, conheço essa música, nossa, e muitas vezes, até por uma falta, às vezes, de conhecimento, as pessoas, você tem que tocar as músicas da banda para falar, não, mas ele, como foi o W, nós lançamos, como foi o Ziba, que é o grande, né, a pessoa que acompanha o Alok, quando ele veio, as pessoas, mas quem que é? E quando você coloca as músicas mais tocadas do mundo, uma das músicas é dele, é de autoria, onde ele canta e ele compôs, e a gente ficou super feliz, porque ele já passou pelo meio musical também. A felicidade em a gente poder promover. E a mesma coisa quando você traz um Sidney Magal. Como é que eu vou falar para você que eu não gosto do Sidney Magal? O Sidney Magal fez parte da minha infância, da minha vida. Minha avó escutava Sidney Magal. E quantas pessoas nós não encontramos no parque que falavam, inclusive, a hora que eu estava saindo com o Gaspar, falavam, Gaspar, a gente está muito grato, e a pessoa estava lá de muleta, sabe, assim, ou de bengala, porque ela teve oportunidade na vida de ver o Sidney Magal, que ela só viu na televisão e escutou no rádio, mas que ele foi lá, tinha saído do hospital e que fez um mega show em Indaiatuba, na Rua, que a gente ficou muito feliz. E muito feliz como pessoa, porque a maioria deles, as pessoas às vezes têm uma visão meio errada das pessoas. Eles têm as pessoas que têm que fazer o trabalho para eles. Mas eu posso dizer para vocês que grande parte das pessoas que se apresentaram, de todos os cantores e músicos e bandas que vieram para Indaiatuba, são pessoas boníssimas, entendeu? São pessoas que vieram e abraçaram essa questão da democratização de acesso e que, você entendeu, às vezes podem ter, é isso, é aquilo, porque a crítica sempre acontece, né, Patrícia? Mas, na verdade, na lida, às vezes quando termina o show, às vezes quando a gente está lá conversando, a história é outra. São pessoas como a gente, só que tem a missão, né, de fazer essas grandes produções, vamos dizer assim, né? Eu sei que o Nilson Gaspar, o maridão, gosta dos Chitãozinho Chororó. Ele, pelo menos, ele me falou isso uma vez. Agora, eu queria saber como está sendo sem o maridão, para você tocar a cultura. Não, na verdade, o Gaspar continua sendo um grande conselheiro. Ele foi a pessoa que eu sempre agradeço, Patrícia, porque ele foi a pessoa que permitiu, que deu o aval para que a cultura levasse tudo isso para a rua. É um desafio, é um desafio. Eu sempre sou grata pela pessoa que ele foi, porque ele deixou a gente voar em questões que são importantes, como foi o Caminho das Rosas, de proteção à mulher, que ele deu o aval e sabia que seria uma meta que teria que ser trabalhada, e graças a Deus, hoje a gente colhe os resultados mais positivos do que negativos, e essa grande proporção de trabalho, inclusive de rua, que a gente pode fazer, que não é não, sempre tendo o Caminho das Rosas próximo às mulheres, nos eventos também, a Guarda numa composição gigante, meu agradecimento também ao Lima, que foi o grande parceiro, ao Massaioli, pessoas da equipe em forma geral, eu sempre sou muito grata a toda a minha equipe, e principalmente ao Gaspar, que continua me apoiando, que tem uma trajetória política de grande reconhecimento. Eu fico muito feliz que ele foi um prefeito que saiu com grande reconhecimento da população. Grata também ao Custódio, que continua dando essa abertura e essa possibilidade de crescimento, porque a gente tem que trabalhar aquilo que a gente tem bom, a gente tem que manter e tem que melhorar, né? Essa é a missão dos grandes, mas um pouco diferente, como você falou, como é que é? Assim, ele continua me apoiando, muitas vezes ele está comigo, muitas vezes ele não consegue, ele é um grande conselheiro aí de todo esse segmento que está acontecendo, e a gente continua aí nessa caminhada, né? Ele tem uma grande caminhada aí pela frente,
nós continuamos com a caminhada aqui e a gente sempre brinca, né? A gente é humano também, né? Tem casa, tem cachorro, tem filho, tem vida para cuidar. Então, um dia a gente deu muita risada, porque a gente foi no mercado 7h pouco da manhã e as pessoas, nossa, você aqui? Ele falou, ai, se eu não vier ajudá-la, agora ela... Eu nunca, né, não pude ajudar nesses últimos anos. Tá mais em casa, pelo menos, né? Muito pouco, muito pouco. Ele continua sendo uma pessoa que está ajudando bastante há muitos segmentos, né, do município, e assim, com as pessoas com recurso. Ele foi um prefeito que saiu com um grande índice de aprovação e isso as pessoas se referenciam para ajudar mesmo. Ele é um grande colaborador. E eu acho que ele, como indaiatubano de alma, de coração, de raiz, como você falou, da música, né, sertaneja, um grande apreciador da música sertaneja, principalmente sertaneja de raiz. Ele é um grande entusiasta. Mas ele sempre foi uma pessoa que a gente brincou muito, porque quando, nos primeiros eventos, eu falei, olha, nós vamos trazer o Melim. Melim, falei, não, as crianças, porque até então eram crianças, né? Hoje meus 2 filhos estão formados, mas eram crianças, né? Assim, jovens. Escutavam. Adolescentes ainda. E foi o nosso maior público até hoje, né? Foi o nosso maior recorde até hoje, foi o Melim. Então, hoje já é um grupo que parece que os irmãos já não estão, né? Estão em carreira solo, mas foi muito gratificante. É mais gratificante a confiança, em confiar no nosso serviço e saber que com algumas orientações a gente vai fazer a coisa certa para a população. E acho que hoje ele continua nessa pegada sempre de olhar por essa população que ele tanto preza, que é a população de Indaiatuba, sem dúvida nenhuma. Ô, Tânia, o Maio Musical chega ao fim, deixa saudade, né? A gente fica na contagem regressiva para o próximo. Mas só que não dá tempo nem de desligar o motor, né? Porque já tem até decoração na Praça Prudente de Moraes da festa junina, né? Então, assim, qual que é a agenda que você pode adiantar? Eu falei que esse ano é assim, né? Nós terminamos o Carnaval, quando mal terminou o Carnaval, a Páscoa já estava lá, mal terminou a Páscoa, o maio já assim, sai um, entra outro, é um mês que o ano, né, as datas estão muito próximas e a gente tem um sentido de organização realmente. Nós terminamos agora o maio e já estamos com São João na praça, já também promovendo as instituições, que a gente faz um trabalho junto às instituições locais, que são as nossas várias instituições, aos nossos produtores locais, com essa pegada também da continuidade dos nossos artistas locais, poder levar. Nós somos caipira, isso não tenha dúvida, né? Nós somos do interior, somos caipira, as nossas festas juninas são super importantes que aconteçam para a nossa tradição, para a manutenção da nossa história, que eu sempre falo, existe um foco da nossa manutenção da nossa história. Então, esse é um trabalho colaborativo que acontece na Praça Prudente de Moraes, no centro da cidade, com todo o auxílio aí, como eu já mencionei, das associações, produtores, nossos músicos, todo o trabalho que a gente faz, as nossas crianças, as nossas oficinas que dançam, a nossa pegada, né, que são as nossas música, né, caipira, e é o que a gente fala, é um espaço democrático, né, de acesso às pessoas que vêm, que curtam, né, que ajudem, né, que isso é uma troca, todo mundo se ajuda bastante. Dizer que no maio também, olha, Patrícia, houve o envolvimento, inclusive, do cinema, do Cine Topaz, meu grande parceiro, que faz toda a programação musical. Nós arrecadamos litros de leite, sessões lotadas, esses leites são destinados ao Fundo de Solidariedade no município. Existe todo um trabalho em conjunto que a gente realiza, sempre podendo fazer essa troca e ajudando ao próximo. E mal terminamos, nós temos também a nossa arte, né, sacra, de rua, que é o grande tapete que é confeccionado por comunidades, e todas as comunidades se unem, e quando elas desenvolvem aquele tapete, é uma arte. É o tapete de Corpus Christi, de Corpus Christi, que é uma arte que a gente fala, né? E o grande espetáculo no município, que a gente não poderia ficar, que antes era Paixão e se tornou Ressurreição, exatamente por causa do nosso calendário apertado. Era a Paixão de Cristo. Isso, e agora a Ressurreição, que é lindíssimo, um espetáculo feito no parque. No dia 19, vai acontecer exatamente no mesmo dia, nós mudamos, é isso que você falou, os ajustes, nós mudamos, porque as pessoas gostariam de assistir o espetáculo pós o tapete, e nós faremos o espetáculo à noite,
com a presença das pessoas já que estão lá em função do tapete da nossa arte no mesmo dia, legal. E vai acontecer na quinta e na sexta-feira. Então, isso é uma mudança. Tem as datas? 19 e 20 de junho. 19 e 20 de junho. Né? No dia, Então, 19 e 20 de junho, espetáculo Ressurreição, são às no Parque Ecológico. 19 horas. Logo isso. na sequência da confecção São dos tapetes. No dia 18. Né? Desculpa, no dia 19, desculpa. E no dia 20, não, só o espetáculo como reprise, que são só 2 momentos que acontecem no município, 19 e 20. Mal terminamos, vem o Festival de Inverno. Isso, e o Festival de Inverno, vem o Festival de Inverno, que ele é um grande guarda-chuva dos eventos, que vai do dia 1º ao dia 30, mas explicar direitinho. De julho. De julho. Nos 2 primeiros finais de semana, esse grande guarda-chuva é um guarda-chuva de música e gastronômico. Então, a FENUI faz parte do Festival de Inverno esse ano. Legal. Ela está retornando e ela volta para o espaço da Viber. Vai para a Viber, mas vai integrar a programação. Exatamente. Ela vem embaixo do Festival de Inverno de município, exatamente porque é um trabalho colaborativo. E o Festival de Inverno, ele abraça a FENUI por causa das etnias. As etnias são culturais e são de preservação histórica e aquele grande desafio, deixar nossa etnia preservada. Nós temos diversas etnias no município em que a gente faz essa preservação. E a FENUI vem com essa proposta gastronômica, show, e as etnias que vêm para compor toda essa parte gastronômica no primeiro final de semana de julho, na Viva. Em sequência, nós temos também no parque, no mesmo momento, que é uma outra composição gastronômica, que vem aí com restaurantes, que vem com uma grande participação. E eu falo para todo mundo, Indaiatuba tem espaço para todo mundo, Patrícia. Mas essa parte do parque, ela é na Concha Acústica. Na Concha Acústica também, nos 2 primeiros finais de semana. Então, o primeiro final de semana a FENUI acontece no guarda-chuva do Festival de Inverno, na Viber, e simultaneamente o Parque Ecológico também com o Festival de Inverno, com segmentos que são gastronômicos. Na segunda quinzena de julho, e também chega o Passo de Arte no município, com todo o balé, com toda a questão da dança, nos primeiros 15 dias. Então, a primeira quinzena dança, gastronômico, musical. Termina a segunda quinzena do maio. É a Academia Musical de Indaiatuba. A gente recebe nas nossas bases, nos nossos prédios, jovens que vêm para troca de experiências musicais, oficinas musicais. Então, os nossos prédios da cultura, junto às orquestras, junto aos nossos oficineiros, operam toda a Academia Musical de Indaiatuba. Que aí... É o EMIN? Não. O EMIN integra a Academia Musical de Indaiatuba. Sim. Então, as 3 orquestras integram, junto com as nossas orquestras, junto com os nossos fundadores e o Núcleo Nabor, para fazer a Academia Musical de Indaiatuba nos próximos 15 dias. Então, a gente vai viver um mês que isso acontece nos prédios musicais, né? Deixar isso muito claro, dentro das nossas bases, que são os nossos prédios, os nossos espaços. Mas a parte gastronômica, toda essa parte são os primeiros 15 dias, tá bom? Então, assim, vai ser um mês de intenso trabalho, mas relativamente de aprendizado, de proporção, que gastronomia é arte também, faz parte da cultura, faz parte da nossa história, da nossa vida, e a gente vem promovendo aí, inclusive, as etnias com força aí na Viber, as etnias que estão voltando, que estão se reestruturando e retornando para os espaços de demonstração, que isso também é super importante para a preservação da nossa história. Um recadinho para o pessoal que está assistindo, quem quiser saber mais sobre as etnias que vão participar da FENUI, tem 5 episódios do podcast do Drops. Gravei com cada uma um podcast para explicar como é o trabalho delas, né? Enfim, é toda a história. Então, só acompanhar no canal do Drops, que tem lá episódios das etnias que vão participar da FENUI. Legal, né, Tânia? Muito bom, muito bom. E assim, depois do segundo semestre tem Festival de Rock. A pegada... nós temos vários eventos. Né? O Festival de Verão vai ser esse ano ainda ou Não, janeiro? Provavelmente vai janeiro. Provavelmente janeiro. E assim, e para quebrar tudo, Natal, né, Tânia? Natal é como maio. As pessoas, a partir de julho, já começam a ligar para saber quando nós vamos colocar no Natal. É um evento como maio, é um evento já da população de Indaiatuba.
Todo esse trabalho que a gente desenvolve, que a gente faz, exatamente é para atender a população independente e democratizar esse acesso a toda esse lúdico, né, que a gente fala, essa comemoração tão importante nos mais diversos cantos da cidade. A cada ano a gente avança. Eu não posso, sempre a gente brinca que você não pode fazer particularmente. As pessoas às vezes querem praças particulares, onde isso não é possível. Por quê? Porque você tem que atender na mesma proporção. Não importa se a praça está aqui, ali ou lá. Se você faz uma praça que é uma praça residencial, você teria que fazer todas, porque você tem que enxergar o todo. E é essa a nossa missão, é proporcionar para todos o mesmo direito. Então, existe todo um trabalho com o comércio, existe todo um trabalho de acesso, existe todo um trabalho que permeia toda essa localização e, gradativamente, ano a ano, a gente vai ampliando esse trabalho. Né? A gente vai ampliando as avenidas, a gente vai ampliando as entradas e saídas da cidade, os bairros, mas particularmente, às vezes as pessoas, elas solicitam que sejam feitas em praças, que são praças, né? Não é que a praça é particular, mas que ela não existe uma justificativa para uma praça aqui, que está na zona, de uma praça que está ali. Então, falar em termos da decoração natalina, né? De implantar a decoração natalina nas praças de diferentes bairros. Desde que a gente começou esse trabalho já tem... nós estamos entrando no 9º ano desse trabalho mais intenso de rua, porque a decoração ela existia numa proporção, e sempre falo, a gente tem que respeitar muito essa história, porque existiu um começo. E aí existiu a ampliação desse começo. Então, isso é muito importante dizer de todos os governos que vieram trabalhando essas questões e que a gente vem mantendo e ampliando cada vez mais para a população, né? Tânia, não posso deixar de encerrar nossa entrevista sem falar do Departamento de Turismo e do fomento ao turismo que todos esses eventos ele promove, né? Então, é importante, eu gostaria de falar da grandeza, né? Como que vocês avaliam assim o público que vem de fora? Dá para ter uma estimativa? Por exemplo, o Maio Musical, quanto que essa estimativa ainda... Acho que tem até questão de trânsito, né, que é possível verificar. Todas essas questões, Patrícia, elas são calculadas agora no mês de junho. Então, para te dizer assim, números expressivos e com certeza, no final de junho eu posso te informar com precisão, porque a gente tem todo o levantamento que a gente faz agora junto às entradas dos carros e como a gente acabou de terminar, é uma questão que a gente espera um pouco. As placas, é que agora a placa, ela é Brasil, assim, fica um pouco difícil, mas antes, assim, até mas como a gente tem a referência... Saber não, estacionadas, era muito legal porque estacionadas. Hoje já está um pouco São difícil. Paulo, Itu, Exato, Salto, isso. Né? Hoje um pouco diferente, mas eles conseguem captar a entrada de carros. Nós fomos destaque durante o mês de maio, a cidade foi destaque como uma das cidades mais promissoras do país, e a gente ficou muito feliz porque tem um destaque bem grande à cultura, inclusive como uma questão até vou decidir morar lá porque, né, assim, tem bastante entretenimento, bastante lazer, que eu acho que isso é importante falar. Nós tivemos uma pesquisa do Sebrae. Um quesito assim que determinou a mudança da pessoa. Nós tivemos uma pesquisa do Sebrae realizada há 2 anos atrás que já destacava a questão da promoção de eventos, cultura e lazer como o primeiro turismo no município, então isso é muito importante. A gente sabe que quando as bandas vêm, todo mundo ficam nos hotéis da cidade e isso é muito importante e várias pessoas acabam vindo para cá e não querendo voltar, porque hoje tem a questão também da consciência, muitas pessoas já são conscientes, eu vou... de repente estou cansado, é domingo, vou dormir, vou embora para o meu serviço amanhã cedo, ou fui de Uber, né, o carro ficou no hotel, fui de Uber, tomei um pouquinho, algo a mais que não poderia tomar para pegar uma estrada e voltar para minha casa, então acaba ficando no hotel. Várias pessoas que, às vezes, pela própria muita gente na pracinha, né, que a gente fala na nossa praça de alimentação, e que está lá com as pessoas que estão, né, os nossos colaboradores que estão fornecendo alimento e acabam optando para ir para bares e restaurantes locais. Então, às vezes,
quando eu conseguia sair um pouco mais cedo do show, quando tinha uma equipe para encerrar a estruturação, e quando a população estava saindo, eu consegui sair junto. Eu sempre, com as pessoas que trabalham comigo, a Ângela, a Renata, a gente sempre vinha comentando no caminho, olha como está lotado, e a gente sabe que pelo horário foram as pessoas que saíram e acabaram parando. E a então, gente vai fazer... também, e o Departamento de Turismo, eu dei essa missão para a Gesiane Zanella, que é a responsável pelo turismo, para fazer. Ela sempre faz muito bem esse levantamento. Então, durante esse mês, ela junto com as equipes e junto com o auxílio, inclusive do Conselho, né, que é o Contour, que vocês, né, municipal, que é muito importante. Inclusive, eu sempre falo, eles são muito importantes para mim, inclusive com a questão de promover, não só promover, mas nos auxiliar com o orçamento nas questões que envolvem o turismo. Então, quando a gente fala da nossa decoração, tem muito a ver com o Conselho, com o Contour, hoje, que está lá para fazer política pública e me ajuda a fazer essa política pública, de demonstrar que isso é para ser feito. Eu tive, por exemplo... Dá um aval, né, Tânia? Assim, um aval. Você vê pessoas produzindo, por exemplo, o Lucas, né, que é um menino que também é do ramo da cerveja no município, os cervejeiros se unindo para conseguir fazer uma proposta melhor. Isso é muito importante, porque a gente só cresce junto, né? Que é o pessoal da Rota VIT. A Rota VIT, assim, Itaici, assim, o fato da gente já pertencer à Rota do Vinho no estado de São Paulo e ter entrado no mapa do Brasil, na rota, tudo isso a gente vem conquistando depois de muito trabalho. Não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro, de um mês para o outro. Isso demora muito tempo, sabe, Patrícia, para a gente conseguir certificar e conseguir. E quando a gente entra, aí que vem o trabalho dobrado, é você manter. Então, tudo isso é muito importante dizer que a gente tem todas essas rotas que hoje são importantes, gastronomia, toda essa parte do vinho, toda essa parte, assim, tem sido uma das grandes, assim, tem sido já um alvo de grande estudo e que a gente vai fazer aí grandes movimentos, mas todo mundo trabalhando junto para ter uma... Porque eu falei que o sol aqui brilha para... Além de a gente ter muito sol, o sol aqui brilha para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Dá oportunidade. Um sol para cada um. É uma cidade de oportunidade. E eu acho que vale muito a pena essa questão, como você falou, as pessoas entenderem política pública como um todo, não como algo pessoal. Pode ter um adendo seu pessoal, sim, mas a política tem que ser pública, ela tem que ser coletiva. Tânia, olha, agradeço demais, tá, a sua Eu que presença. agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, parabéns para toda a sua equipe, pessoal que passou por aqui, pessoal que ficou no bastidor, né? A gente sabe que todo mundo trabalha com afinco, né? Com entusiasmo, né? Para as coisas acontecerem. Então, parabéns assim para todo mundo. Obrigada pela presença. Espero que você volte. Né? Com certeza. Vamos ter muito assunto ainda, com certeza, tá? Com certeza. Mas assim, agradecer em especial, realmente, agradecer a minha equipe. Que essa equipe, assim, foi o que eu falei para você, é uma equipe reduzida, mas assim, eles trabalham com amor mesmo, com dedicação, para que tudo seja cada vez melhor. E vai ser, pode ter certeza. Com certeza. Tá bom? Obrigada. É isso então, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.